Seja bem-vindo ao canal. Prepare-se para mais uma viagem ao desconhecido. Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e diga nos comentários de onde você é e que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo te dominar. Meu nome é Antônio Ferreira, mas todos me chamam de Tota. Eu vivi em um pequeno vilarejo ribeirinho no estado do Amazonas, no coração da Amazônia, e esse relato se passou em 1986. Naquele ano, eu decidi me aventurar pelos rios da região, sozinho, para coletar madeira e outros recursos. Eu estava acostumado com aquele ambiente. Cresci ali e sabia como lidar com as matas e os rios. Porém, nunca imaginei que uma simples escolha de rumo mudaria o curso da minha vida. Era uma tarde nublada e eu navegava tranquilo pelo rio, guiado pela correnteza e pela familiaridade do caminho. No entanto, quando decidi fazer um pequeno desvio, algo não parecia certo. O que parecia ser um simples caminho alternativo logo se transformou em uma estrada desconhecida. O rio parecia se estreitar, as árvores se amontoavam de maneira estranha, e a luz do sol desaparecia aos poucos, como se estivesse sendo engolida pela vastidão da floresta. Eu tentei me orientar, mas as águas e a mata ao redor pareciam se fechar sobre mim, criando um labirinto sem fim. Com o cair da noite, o ambiente ficou ainda mais sombrio. O luar estava bloqueado por nuvens pesadas e o silêncio do rio era esmagador. Eu olhei para os lados, tentando identificar qualquer ponto de referência, mas nada parecia familiar. O isolamento começou a apertar e uma sensação de pavor foi tomando conta de mim, como se estivesse sendo observado. Como se algo lá dentro da escuridão já me aguardasse. A noite já havia se estendido por horas, e o silêncio da floresta parecia ainda mais denso. A sensação de estar sendo observado não me deixava, como uma sombra que se arrastava atrás de mim. O cansaço apertava minhas pernas e minha mente, e eu sabia que precisava encontrar abrigo logo, ou o amanhecer me pegaria perdido de vez. Foi então que, em meio ao silêncio profundo, algo cortou a quietude da noite. Era um som suave, quase melódico, vindo do igarapé à minha esquerda. Não era o som das águas batendo nas pedras, nem os ruídos normais da selva. Era uma voz, baixa e suave, como um sussurro que se confundia com o som do vento. Eu parei imediatamente, sentindo a tensão aumentar. A voz parecia convidativa, como se me chamasse, como se fosse uma velha conhecida. Algo dentro de mim, uma força estranha, me puxava para o rio. Meus pés estavam pesados. Cada passo parecia um esforço, mas ainda assim eu continuei. A curiosidade me arrastava, misturada com um medo crescente que eu não conseguia afastar. É apenas uma ilusão, pensei, tentando convencer a mim mesmo. Mas quanto mais eu ouvia o canto, mais ele se tornava claro, mais nítido e envolvente. A melodia parecia se aproximar, como se a própria floresta estivesse cantando para mim. Eu dei mais um passo e outro, até que estava quase na margem do rio. A música ficou tão intensa que parecia vibrar no ar, envolvê-lo completamente. Uma sensação estranha e desconfortável me tomava, como se fosse impossível resistir. A curiosidade se sobrepôs ao medo, e quando olhei para o igarapé, tudo o que vi foi escuridão, impenetrável e infinita. Eu me aproximei da margem do igarapé, cada passo mais hesitante que o anterior, como se o rio fosse um imenso abismo esperando para me engolir.
A música, que antes parecia uma ilusão, agora tomava conta do meu corpo, vibrando nas minhas entranhas, me chamando. O som estava mais intenso, mais insuportável. Eu não podia mais ignorá-lo. Quando os primeiros raios de luar conseguiram atravessar as nuvens pesadas, iluminando a água à minha frente, foi que a vi. Ela emergiu das águas com uma suavidade assustadora, como se estivesse flutuando sem esforço algum. Uma mulher, ou o que eu achava que era uma mulher. Sua pele era esbranquiçada, pálida como a lua cheia, e seus cabelos, negros como as águas profundas, caíam pesados e úmidos ao redor de seu rosto. Seus olhos, grandes e brilhantes, eram como faróis que cortavam a escuridão, fixando-se em mim com uma intensidade que me paralisou. O canto continuava, agora mais forte, como se ela própria o estivesse entoando, e sua presença era tão esmagadora que qualquer pensamento racional se esvaiu de minha mente. Eu não conseguia me mover. O medo era maior que qualquer força que eu pudesse invocar. Ela me observava com uma expressão que eu não sabia descrever. Uma mistura de curiosidade e algo mais profundo, algo predatório. O impulso de fugir foi esmagado pela necessidade de entender o que estava acontecendo, mas as minhas pernas não respondiam. Então, algo gelado e viscoso tocou minha perna, como se algo da água estivesse se enroscando em mim. O pânico me atravessou, mas meu corpo estava completamente paralisado. Ela me olhava como se estivesse esperando algo, e eu, impotente, sentia que minha vontade estava sendo arrastada para dentro daquele abismo. A sensação de ser puxado para dentro do igarapé foi instantânea e avassaladora. Era como se a água se tornasse uma força viva, com correntes que me arrastavam para o fundo, em um movimento que não era natural. Eu tentei resistir gritando, mas a voz desapareceu na imensidão da noite, engolida pela pressão da água. Minhas pernas estavam quase paralisadas pelo pânico, mas eu ainda tentava me mover, empurrando com os pés as pedras do leito do rio, sentindo a dor das pedras afiadas cortando minha pele. O frio da água gelada se espalhou rapidamente por meu corpo, e eu senti o peso das correntes, mais fortes a cada segundo. Era como se algo invisível estivesse me puxando para as profundezas, arrastando-me para a escuridão. Meus músculos queimavam e a sensação de impotência só aumentava. Eu me sentia como um peixe preso em uma rede, tentando, em vão, se libertar. A cada movimento, a força que me puxava se intensificava, e eu sabia que estava perto de ser consumido por aquela força sobrenatural. Então, algo dentro de mim se quebrou. O medo se transformou em uma raiva cega, uma força primitiva que me fez lutar com tudo o que eu tinha. Com as mãos, eu agarrei as pedras do leito do rio e puxei meu corpo para trás com um esforço brutal, arranhando a pele, rasgando meus músculos. O canto da mãe d'água se tornava mais intenso, quase como uma risada zombeteira. Mas eu não podia mais ouvir. Eu não podia mais sentir. Só sabia que precisava sair dali. Finalmente, com um último esforço, eu me afastei o suficiente para que a corrente cessasse. Ofegante e exausto, caí de joelhos na margem, enquanto a presença da mãe d'água ainda pairava, invisível, mas palpável, no ar. Eu corri para a mata sem olhar para trás, com as pernas tremendo e o corpo queimando de dor. O medo me empurrava para frente, mas cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se o próprio solo quisesse me puxar de volta.
A escuridão da floresta parecia se fechar ao meu redor. E embora estivesse longe das águas, não conseguia afastar a sensação de que a mãe d'água ainda me vigiava. O canto hipnótico havia cessado, mas algo dentro de mim sabia que o perigo não havia ido embora. A cada som na floresta, desde o farfalhar das folhas até os estalos dos galhos, meu corpo se enrijeceu e eu olhava para todos os lados, desesperado. Eu sabia que precisava continuar, que se parasse, algo muito pior aconteceria. O medo de ser alcançado, de sentir as garras da entidade me arrastando de volta para as águas, me fazia acelerar os passos, sem direção certa, sem qualquer raciocínio lógico. Eu não sabia mais o que era real e o que era o medo que tomava conta da minha mente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, encontrei uma clareira. Caí de joelhos exausto, tentando recuperar o fôlego, mas o alívio foi imediato e breve. Eu não podia relaxar. A ideia de que ela ainda estava por perto me consumia. Cada som da floresta se tornava uma ameaça, e a sensação de ser seguido, de estar sendo observado, não me deixava. Eu estava correndo, mas a mãe d'água parecia estar mais perto do que nunca. Os dias seguintes foram como um borrão de cansaço e medo. Eu tentei seguir minha rotina, ignorar o que aconteceu e me convencer de que estava a salvo. Mas mesmo longe do rio, a voz da mãe d'água continuava a ecoar na minha mente, como um sussurro distante que não se apaga. À noite, quando fechava os olhos, o canto suavemente sedutor ainda preenchia o vazio da escuridão. Eu comecei a ter pesadelos, visões nítidas e vívidas, em que a mulher de pele esbranquiçada emergia das águas, sua presença fria e hipnótica me atraindo para o abismo. A cada vez que eu tentava fugir, a água se tornava mais profunda, mais gelada, e a voz me chamava com mais urgência. A sensação do toque viscoso e gelado em minha perna voltava, como se estivesse sendo puxado de volta para o igarapé. Acordava em pânico, suando, com o corpo tremendo e a sensação do frio ainda nas minhas pernas. Mas o pior não era o pesadelo. Era o fato de que, mesmo acordado, eu sentia como se ela estivesse ali, ao meu redor. Como se a mãe d'água me observasse a cada momento, esperando o momento certo para se aproximar. O medo de olhar para trás, de saber que ela poderia estar à espreita, estava me consumindo. Não havia mais fuga. A angústia corroía minha mente, tornando os dias mais insuportáveis. Eu sabia que estava marcado, que minha alma já pertencia àquele ser sombrio das águas, e no fundo eu sabia que não havia mais como escapar. Eu nunca mais voltei perto das águas. Nem mesmo quando o rio se estendia diante de mim, suave e convidativo, eu ousava me aproximar. Cada igarapé, cada curva de água cristalina era um lembrete do que eu havia encontrado. A imagem da mãe d'água, com sua pele esbranquiçada e olhos iluminados, me perseguia a cada passo. Eu via sua figura nas sombras, nos reflexos das águas, nos momentos mais tranquilos, como se o mal que ela representava ainda estivesse esperando pacientemente para me arrastar novamente. O pavor que eu sentia só aumentava com o tempo. Em meus últimos dias, eu sabia que o mal nunca me deixaria em paz. A sensação de ser observado, de estar sendo seguido por algo invisível, me corroía por dentro. Eu me tornara prisioneiro de um medo que não tinha mais como fugir. A vida que eu conhecia antes de tudo aquilo havia acabado. Aquele encontro com a mãe d'água não tinha sido um simples susto. Ele me havia mudado para sempre.
Mesmo quando dormia, a voz dela ainda ecoava em meus pesadelos. O canto suave, o toque gelado, a promessa de que eu sempre estaria à beira da água, mesmo longe dela. Eu sobrevivi ao encontro, mas quem eu era antes daquela noite já não existia mais. Restou apenas o medo, a dúvida e a eterna sensação de que o mal nunca me deixaria. E talvez ele ainda me persiga até o fim, sem que eu saiba onde ele está ou quando ele virá. Meu nome é Maria dos Solimões. Naquele tempo eu morava em Maués, no interior do Amazonas, numa palafita erguida sobre as margens turvas do rio que dá nome ao meu sangue e à minha sina. A vida era simples: farinha, peixe seco e silêncio. Desde pequena, ouvia minha avó falar do caboclo d'água, um homem que não era homem, vindo das profundezas, que castigava quem zombasse das águas. Eu escutava calada, achando que era só prosa de velha com medo do escuro. Viúva desde moça, acostumei com a solidão. Os vizinhos mais próximos ficavam a 2 léguas de remo. O tempo passava devagar e o rio nunca mudava. À noite, eu deixava o lampião aceso, não por medo, mas por costume. Foi numa dessas noites sem lua, enquanto o mundo dormia, que tudo começou a mudar. Primeiro, um lamento distante, vindo do meio da água. Um som comprido, triste, que se arrastava como se alguém chorasse debaixo do rio. Mas não era choro de gente. Era grosso, irregular, e parecia ressoar dentro das tábuas da casa. Fiquei imóvel na rede, contando os segundos, esperando o som cessar. Quando enfim o silêncio voltou, ele parecia mais pesado do que o som em si. Na manhã seguinte, nada parecia diferente, mas eu sabia, o que quer que tivesse chorado naquela madrugada, ainda estava por ali, e o rio, que sempre fora meu vizinho manso, passava a me parecer um estranho de olhos abertos. Na manhã seguinte ao lamento, desci o barranco com o balde na mão, como fazia todo dia. O barro estava úmido, mais do que o normal, e marcado de forma estranha. Não eram pegadas de gente comum. Eram pés descalços, sim, mas grandes demais, fundos demais, como se alguma coisa pesada tivesse subido do rio à noite. Olhei em volta e não vi sinal de embarcação, nenhuma canoa, nenhum remo quebrado, nada que explicasse aquilo. Voltei para casa com a vista nas costas, como se algo me seguisse sem fazer som. O ar parecia mais espesso. Até os passarinhos do mato estavam calados. As galinhas ficaram no canto do terreiro, empoleiradas, sem pôr ovo desde o dia anterior. O cachorro, um vira-lata velho e cego de um olho, passou a rosnar pro escuro debaixo da casa, de rabo entre as pernas. Tentei ocupar a mente com o pilão, batendo mandioca, mas errava o ritmo o tempo todo. Quando pensei em remar até o povoado, uma tontura me fez sentar. Era como se algo me dissesse para não sair dali, como se sair fosse pior. Fiquei parada na cadeira de madeira, encarando o mato. O barranco parecia o mesmo, mas agora eu sabia que não era. Algo tinha passado por ali, e não era bicho conhecido. Aquela terra marcada não era só lama, era um aviso. E eu, que sempre ri das histórias da minha avó, agora sentia que elas tinham ficado pequenas diante do que morava no fundo daquele rio. Desci até o igarapé com o balaio de roupas no ombro. O sol ainda era fraco, mal passando pelas copas. A água corria limpa, mas fria, mais do que o normal. Ajoelhei na beirada, comecei a esfregar os panos no sabão de cinza, tentando esquecer o que vira no barranco.
mas o silêncio era fundo. Nem insetos se ouvia. Foi quando, sem pensar, olhei para a água e vi meu reflexo. E algo mais. Um vulto escuro atrás de mim, alto, parado entre os galhos. Virei-me num pulo. Só havia mato e um tronco retorcido, coberto de musgo. Olhei de novo para a água. Só eu. Mas meu coração já tinha disparado. Subi para casa o mais rápido que pude. A porta da frente estava entreaberta. Eu lembrava bem de ter deixado trancada com a trava de madeira. Entrei devagar, cada tábua rangendo sob meus pés. Tudo parecia no lugar. Os potes, os panos, até o feixe de palha no canto. Mas a cruz de madeira da parede que ficava acima da rede estava caída no chão, quebrada em 2 pedaços. A noite veio carregada. O vento soprou de um jeito estranho, empurrando o lampião pendurado. Sentei na rede e rezei como fazia quando criança. Mas no meio da reza, o vento pareceu trazer um sussurro. Uma voz baixa, como se o rio tivesse aprendido a falar. Fechei os olhos com força. A partir daquela noite, já não era mais só medo. Era certeza. E o que quer que estivesse ali, não ia embora tão cedo. A lenha tinha acabado. Mesmo com o medo morando em mim, saí assim mesmo, lanterna em punho e faca na cintura. A noite estava densa, quente demais para o tempo. A mata parecia segurar o ar, como se respirasse devagar. Cada galho estalando soava como um grito distante. Avancei entre os arbustos, tentando ignorar a impressão de que não estava sozinha. Os passos vinham atrás de mim, pesados, afundando a terra molhada. Não parei. Só quando alcancei o velho tronco caído, virei o rosto, e ali ele estava, erguido entre os cipós, alto como um homem que tocasse as estrelas, a pele escura como barro encharcado, reluzindo à luz fraca da lanterna, os olhos vermelhos como brasa viva, e o sorriso, largo, podre, cheio de dentes tortos e úmidos. Por um segundo, fiquei paralisada. Depois, corri. Corri como nunca tinha corrido, rasgando o vestido nos espinhos, tropeçando em raízes. Atrás de mim, os passos vinham mais fortes. Ele não corria, avançava com peso, como quem não tinha pressa, mas sabia que ia me alcançar. A casa surgiu entre os galhos como um milagre. Subi as escadas de uma vez, escancarando a porta. Tranquei tudo com a trave grossa e me encolhi no chão, ofegante, ouvindo. Ele chegou. Primeiro os passos no assoalho, depois o som das unhas compridas arranhando a parede, riscando a madeira como faca. Rodou a casa devagar, como se cheirasse meu medo. Ficou ali até o céu clarear, riscando a parede, esperando. Quando o silêncio voltou e o dia nasceu, não abri a porta. Sabia que ele tinha ido embora, mas não para longe. Ele estava perto. E agora que tinha me visto, ia voltar. Quantas vezes quisesse. Depois daquela noite, a vida deixou de ser minha. Eu tentava fingir normalidade. Varria o chão, esquentava a água, amassava farinha. Mas tudo era automático, como se eu estivesse assistindo a mim mesma de longe. O caboclo d'água não apareceu de novo, mas a ausência dele era pior. Eu sabia que ele estava perto. Sentia. Toda manhã, pegadas surgiam ao redor da casa. Algumas grandes demais, outras com marcas de garras fundas na lama. A rede balançava sozinha ao entardecer. Um barulho estranho ecoava no teto, como se alguém rastejasse entre as telhas de palha. Os galos não cantavam mais, e certo dia encontrei 2 peixes mortos bem na entrada da porta, secos,
como se tivessem sido largados ali para apodrecer. Passei a dormir com a faca na mão. A cada estalo, meu corpo inteiro gelava. Evitei sair, mesmo com a lenha acabando. Os dias escureciam cedo, como se o próprio tempo estivesse se encurtando. Pensei em fugir. Subi no velho barco com uma trouxa de roupas e botei o motor para funcionar. Cruzei o começo do rio com o coração apertado, mas no meio das águas, o motor engasgou e morreu. Rezei, bati, tentei de tudo. Nada. O silêncio do rio era tão fundo que quase enlouqueci. Voltei remando, sem olhar para os lados. Quando cheguei, a cruz quebrada ainda estava no mesmo canto. Desde então, aceitei. Aquilo ali era meu mundo agora. E o medo, minha companhia. A sombra dele não foi embora. Entrou comigo em casa e ficou. A floresta, que sempre murmurava com vida, calou de vez. Não se ouvia mais nada, nem o coachar dos sapos, nem o zumbido dos mosquitos. Só o som do meu próprio corpo, trêmulo, e o vento empacando nas folhas como se carregasse coisa ruim. Uma tempestade rondava, o céu escurecia todos os dias, mas a chuva nunca caía. Era como se até o tempo estivesse em suspense. Passei a ver o caboclo em tudo, no reflexo da janela, entre as frestas da parede, no vão da escada. Nunca de frente, nunca claro, só o vulto, a forma, os olhos vermelhos me observando de algum canto. Ele não vinha mais com pressa, tinha paciência. Sabia que o medo me gastava aos poucos. Decidi buscar o padre da cidade, mesmo sabendo que era inútil. Lancei a canoa cedo, mas ao meio-dia a encontraram à deriva, sem ninguém, rodando em círculos no meio do rio. Um único arranhão fundo cortava o casco de lado a lado, como unha de bicho. Quando me contaram, voltei para o quarto e tranquei a janela. A floresta ficou ainda mais muda naquele dia. O mundo parecia suspenso, esperando só o momento certo para se romper. E eu sabia que ele estava perto. Muito perto. Os anos passaram sem pressa, como o rio que corre ali embaixo. Não sei mais quantos. O tempo aqui deixou de ter nome. Já não acendo vela, não colho mandioca, não falo com ninguém. A farinha embolorou nos potes e o pilão virou abrigo de lagarta. Só olho o rio, dia e noite, esperando. O caboclo nunca mais se mostrou por inteiro, mas sei que ele nunca foi embora. De vez em quando vejo o vulto parado entre os galhos do outro lado da margem. Outras vezes o reflexo dele cruza as águas mesmo quando não há lua. Não me assusto mais, só observo. A canoa apodreceu encostada no barranco. Ninguém mais passa por aqui. Os vizinhos sumiram, foram embora ou foram levados, não sei. A floresta também se calou de vez. O silêncio agora é parte da casa. À noite durmo com o lampião aceso, mas o pavio já está curto. Quando apagar, ele vem. Não rezo mais. Não adianta. O caboclo não quer minha fé, quer minha presença. Quer meu medo quieto, do tipo que não grita mais. E é isso que dou a ele. Sobrevivo. É o que me resta. Vivo sob o olhar dele, que nunca pisca, nunca afasta. A palafita, o rio, o mato, tudo aqui serve a ele. E eu também. Não sou dona de nada, nem da minha sombra. Um dia ele virá e não vou correr. Só espero. Porque nesse pedaço de mundo não se vive. Apenas se espera o fim. Meu nome é Zé do Mato. Eu vivi em Itacoatiara, Amazonas, no ano de 2002, e foi naquele ano que tudo aconteceu. A vida naquelas paragens nunca foi fácil, mas também nunca me faltou confiança. Caçador experiente, sou daqueles que conhecem cada canto da floresta como a palma da mão. A mata é minha companheira.
e de tanto andar por ela, aprendi seus caminhos e segredos, aqueles que só os velhos e os mais atentos sabem. Mas naquela noite, algo diferente parecia no ar. Era lua cheia, e eu, já acostumado com a solidão, decidi sair para caçar. A floresta parecia inquieta, mas nada que me fizesse hesitar. Pegadas estranhas surgiram no barro, pegadas invertidas, como se algo tivesse passado ao contrário. O som da noite estava abafado, sem o costumeiro canto dos animais. Mesmo assim, tomei minha espingarda e pendurei o amuleto do velho pajé em meu pescoço. Ele já estava morto, mas a lembrança do que me ensinou ainda me acompanhava. Segui em frente, passo firme. A mata estava mais silenciosa do que o normal, mas esse silêncio não me amedrontava. Eu sabia onde pisava e sabia que nada, até aquele momento, poderia me parar. Eu era o caçador e a caça me esperava. Aquela noite parecia mais escura que as outras. A lua cheia, lá no alto, até iluminava a mata, mas algo estava errado. O silêncio na floresta, que normalmente era quebrado pelo canto das aves e o farfalhar das folhas, agora estava pesado, denso. Só se ouvia o som dos meus próprios passos e o estalo das minhas botas no chão. Mas logo outros sons começaram a se infiltrar na quietude da noite. Galhos quebrando, como se alguém os estivesse pisando com cuidado. Ou talvez não fosse ninguém. O silêncio da mata parecia me enganar, e uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo se movia nas sombras. Olhei ao redor, tentando enxergar o que pudesse ser, mas tudo o que vi foi a escuridão profunda das árvores e o brilho furtivo da lua em algumas folhas. Foi então que notei algo que me fez parar. Olhos. Não grandes, não vermelhos, mas estranhamente brilhantes, escondidos na penumbra das árvores. Fiquei fixando o ponto por alguns segundos, mas ao mirar com mais atenção, nada vi. O que me deixava mais desconcertado era o cheiro. Um odor forte e nauseante de carne podre começou a impregnar o ar, tornando a respiração difícil. Olhei para todos os lados, mas nada parecia real. O que estava acontecendo? Eu não conseguia entender. Era como se algo estivesse ali, me vigiando, mas sem forma, sem nome. A confiança que eu tinha na mata foi substituída por uma dúvida crescente. Mas eu não podia parar agora. Insisti em seguir, achando que talvez fosse minha mente me pregando uma peça. Enquanto eu avançava, algo me chamou a atenção. Na terra macia, ao redor de onde eu estava, surgiram pegadas. Não eram de animais que eu reconhecesse. Eram grandes, como as de um homem, mas com algo estranho. Em vez de 5 dedos, cada pegada tinha apenas um. O estranho foi que essas pegadas estavam invertidas, como se a criatura tivesse andado para trás. Puxei o ar com força, tentando entender o que via. Seria uma brincadeira da natureza? Não parecia ser. A curiosidade me levou a seguir o rastro, e logo me deparei com algo mais perturbador. Árvores estavam rasgadas, com marcas profundas, como se um ser monstruoso tivesse tentado escalar, arrancando casca e pedaços de madeira. A seiva escorria como sangue, e o cheiro, aquele cheiro insuportável de carne em decomposição, pairava no ar, ainda mais forte. O breu da mata parecia se espessar, e o vento parou de soprar. Tudo ao redor estava imutável. Foi então que avistei algo. Em uma franja de luz, vi uma figura grande, encurvada, coberta por sombras densas. Não tive tempo de reagir, pois, em um movimento rápido, ela sumiu nas árvores. Seguia sem pensar,
mais por impulso do que por racionalidade. Entre a vegetação, encontrei ossos quebrados ao meio, com marcas de garras enormes em todo o chão. Cada passo meu parecia me afastar mais das trilhas conhecidas, e o peso da mata parecia me guiar para longe, para onde eu jamais deveria ir. A lanterna que eu carregava falhou de repente, apagando-se por completo. A escuridão me engoliu. Foi quando eu ouvi o rugido. Não era o grito de nenhum bicho que eu conhecesse. Era gutural, profundo, como se a própria terra estivesse gritando de dor. A escuridão se moveu à minha frente e algo emergiu das sombras. Primeiro foram os olhos, vermelhos, grandes e fixos, brilhando como carbúnculos no breu. Eu tentei mirar com a espingarda, mas algo me detinha. A criatura estava ali, parada, observando-me. Suas garras, longas e afiadas, arranhavam o chão, deixando marcas profundas. Eu apertei o gatilho, com a esperança de que o tiro fosse o suficiente para afastar a besta. O disparo cortou o ar e atravessou o corpo da criatura. Mas, para minha surpresa, ela não se moveu, não gemia, não reagia. O projétil havia passado por ela, como se sua pele fosse feita de uma substância que não fosse carne. Ela deu um passo à frente, mais perto de mim, seus olhos nunca deixando os meus. Foi então que eu senti a pressão. Não era física, mas uma pressão terrível, como se minha mente estivesse sendo puxada para dentro da criatura, como se ela estivesse sugando algo que eu não conseguia ver. Lembrei das histórias antigas que os velhos contavam. Mapinguari, o espírito do mato, uma besta que odeia o homem e sua caça. E naquele momento não era mais um animal. Era algo com inteligência, com malícia. O medo tomou conta de mim e eu larguei a espingarda, correndo sem olhar para trás. Eu corri sem rumo, os pés quebrando galhos secos, os ramos arranhando minha pele. A dor na perna me fez parar por um momento, mas a criatura não parava. Eu escorreguei, caí em um brejo e por alguns segundos perdi os sentidos. Quando acordei, a escuridão me cercava ainda mais. A sensação de estar sendo observado me invadiu como uma sombra e eu sabia que ela estava perto, mas não atacava. Ela brincava, se divertia com meu medo, como um caçador que leva o tempo para atormentar sua presa. As garras apareciam de repente, cortando o ar ao meu lado, e eu via as sombras se movendo nas árvores, saltando de galho em galho. Gritei, minha voz ecoando, mas ninguém me respondeu. Chorei, implorei para que aquilo acabasse, que eu fosse deixado em paz. O amuleto em meu pescoço, que até então me dera alguma sensação de proteção, esquentou contra minha pele, mas no instante seguinte se partiu em dois, deixando-me desprotegido e desamparado. O que era para ser uma defesa agora não passava de um pedaço inútil de metal. Eu estava sozinho, sujo, tremendo. O medo não me deixava, mas algo mais começou a se formar dentro de mim. A floresta já não era mais a mesma. Agora ela parecia cúmplice da criatura, como se estivesse ajudando a me prender, a me perder cada vez mais. Não conhecia mais a mata. A mata conhecia a mim. Eu tropecei em raízes, caindo de cara no chão, meu corpo já exausto, mal conseguindo me levantar. Quando olhei ao redor, percebi que estava em uma clareira, um espaço circular e estranho. A lua, turva e cheia, iluminava o local com uma luz pálida e distorcida, como se a própria noite estivesse assustada. A clareira era silenciosa, mas a tensão no ar era palpável. E ali, na borda da mata, estava ele.
O Mapinguari. Seus olhos vermelhos brilhavam como dois faróis na escuridão, e sua presença me paralisou. Ele ficou ali, observando-me, como se decidisse se me atacaria ou não. Rugiu com uma fúria que fez o chão tremer, arranhando a terra com suas garras enormes, mas não avançou. Fiquei ali, tremendo, entre soluços, sem entender o que estava acontecendo. Por que ele não vinha? Lembrei então das histórias que os velhos contavam sobre a mata. Algumas partes eram sagradas para os espíritos, outras tão malditas que até eles hesitavam em entrar. Era como se essa clareira fosse um limite que ele não ousasse ultrapassar. O cansaço me venceu e eu caí no sono, ali mesmo, na clareira. Quando acordei, não havia mais nada. A criatura tinha sumido e o silêncio voltou a tomar conta do lugar. Levantei-me, vagando sem rumo pela mata. Estava sozinho. 2 dias depois, fui encontrado por pescadores, sem saber como ainda estava vivo. Desde aquele dia, Zé nunca mais voltou a caçar. A espingarda foi vendida, e o que restava da minha vida na floresta foi queimado, como se eu quisesse apagar até as lembranças que me assombravam. Caminho devagar agora, sem pressa, sem palavras. Falo menos, e o que falo é apenas o necessário, o mato. Evito até de dia, como se a sombra daquilo que me perseguiu ainda estivesse à espreita, esperando um deslize. Quando me perguntam, sempre dou a mesma resposta. Há coisa que não é para homem ver, mas ninguém entende. Eles acham que fiquei louco, e talvez eu tenha ficado, não sei. Cada noite, ao deitar, os pesadelos vêm, e eu acordo gritando com o suor frio escorrendo pela testa. O silêncio da casa nunca é completo. Às vezes ouço o som das garras arranhando as paredes. E sei que é ele. Sei que não posso escapar. O Mapinguari ainda está lá fora, nas sombras, esperando. Não importa onde eu vá, não importa o que eu faça. Eu sei que ele vai voltar. Ele vai entrar um dia. E isso, meu amigo, é o único pensamento que me acompanha enquanto vivo. O medo nunca me deixou. Ele se cravou na minha pele, nas minhas entranhas. Ele é parte de mim agora.